Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Francisco, mas todo mundo me chama de Chicão. Olha, eu vivi uma história que eu nunca imaginei viver, mas que hoje eu faço questão de contar. Talvez você esteja passando por algo parecido ou conheça alguém que esteja. E se for o caso, espero que isso sirva de inspiração. Bom, até pouco tempo atrás eu tinha certeza de que a minha vida estava encaminhada. Trabalhei mais de 35 anos numa empresa. Eu, um cara dedicado, nunca faltei sem motivo. Fiz hora extra sempre que pediam. Olha, eu era aquele que acreditava que se você fizesse a sua parte, o resto aconteceria. E além do mais, o meu plano era simples: me aposentar, jogar dominó com os amigos e quem sabe viajar de vez em quando com a minha esposa, a Lúcia. Só que a vida, vocês sabem, tem um jeito meio abstrato de nos testar. E quando você acha que tudo está sob controle, ela te puxa o tapete, e te joga no chão. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois de mais de 3 décadas de trabalho duro, eu recebi a notícia que nenhum funcionário queria ouvir. Eu estava sendo demitido. A empresa alegava corte de custos, redução de pessoal, aquela conversa que todo mundo estava cansado de ouvir. E quando eu vi que eu estava no pacote, tentei me manter calmo, respirei fundo, assinei os papéis com a cabeça erguida e até agradeci pelo tempo que passei lá. E olha, eu me convenci de que aquilo era apenas um empurrãozinho que faltava para eu finalmente me aposentar. Afinal, eu tinha mais de 35 anos de carteira assinada, tinha feito tudo certinho pagando o meu INSS em dia. Olha, eu já estava contando os meses, para pendurar as chuteiras e curtir a vida. E quando eu peguei todos os meus documentos, carteira de trabalho, comprovante de contribuição e fui até um advogado especialista, porque eu queria resolver tudo logo, dar entrada no pedido da aposentadoria e garantir o meu sustento. Ele pegou os papéis e começou a analisar, fazia cálculos, consultava o INSS, digitava algumas coisas e de vez em quando ele soltava o que me deixava com o coração, na mão. Até que ele parou, olhou para mim por cima e disse que com as mudanças da reforma da Previdência, a minha situação tinha mudado. Pelas regras antigas, eu já estaria pronto para me aposentar, mas com a regra de transição, ainda faltavam 5 anos de contribuição para eu me aposentar com o valor integral. E disse que até daria para eu me aposentar antes, mas o benefício seria bem menor do que o esperado. Na hora, eu nem entendi direito. Reforma da Previdência, regra de transição. Eu fiquei ali parado tentando processar tudo aquilo. E quando ele explicou que eu teria que continuar pagando o INSS como autônomo para alcançar os requisitos, o meu mundo desabou. Poxa, eu estava desempregado. Como é que eu ia fazer para pagar contribuições durante 5 anos sem um salário? Olha, eu saí daquele escritório em choque. Caminhei pelas ruas do centro da cidade sem nem saber para onde ir. Parei num banco da praça,
tentando entender como aquilo tinha acontecido. Poxa, justo eu que tinha passado a vida trabalhando, achando que estava tudo certo, e agora vinha aquela surpresa. Eu não tinha mais emprego, ainda não podia me aposentar e o pior, eu era o único que sustentava a casa. A minha esposa Lúcia sempre foi dona de casa. Os nossos filhos já tinham as suas famílias e, mesmo casados, ainda contavam muito comigo. Eu estava sempre emprestando dinheiro, fazendo supermercado para um, para outro, e saber que eu não iria mais poder ter a minha tranquilidade financeira, aquilo acabou comigo. A verdade é que, com as mudanças nas leis trabalhistas e previdenciárias no Brasil, muitos como eu foram pegos de surpresa. E por anos eu acreditei que era só completar 35 anos de contribuição e pronto. Mas agora, havia idade mínima, tempo extra, alíquotas diferentes, cálculos novos e mais blá blá blá. Eu nunca tinha parado para acompanhar aquelas mudanças. Eu sempre confiei que quando chegasse a hora, tudo estaria no lugar. Mas ali, sentado naquele banco, ficou claro que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Eu não tinha mais a estabilidade do meu emprego e a aposentadoria que eu achei que teria, tranquila, estava cada vez mais distante. Tudo que eu podia pensar era: o que eu vou fazer agora? E embora eu tivesse o dinheiro da rescisão, a verdade é uma só. O dinheiro que parece muito no começo evapora rápido se você não souber o que está fazendo. E foi aí que começamos a cometer os nossos erros. Quando me vi sem a aposentadoria imediata e sem um emprego fixo, a única coisa que me dava algum alívio era a rescisão. Claro, não era uma fortuna, mas era o suficiente para garantir algum tempo de tranquilidade enquanto eu decidia o que fazer. Só que essa tranquilidade não demorou muito. A Lúcia, minha esposa, sempre foi o coração da casa. Ela cuidava de tudo, dos filhos, da comida, das contas. E agora, vendo a nossa situação, veio com a ideia de montar o nosso próprio negócio. No começo, eu resisti ao pedido dela. Olha, eu nunca fui de empreender e sempre achei mais seguro ter um salário garantido no fim do mês. Mas a Lúcia estava cheia de esperança e, na minha cabeça, fazer aquilo era uma forma de mostrar que eu confiava nela. E então eu resolvi apostar. O primeiro plano foi uma lojinha de roupas. Ela viu na internet que era fácil de começar o e-commerce, achou que a gente podia ganhar dinheiro vendendo peças de qualidade por um preço acessível. Bom, compramos estoque, tiramos fotos, montamos uma página nas redes sociais. Olha, a minha esposa entendia tudo de internet. E no começo, até vendemos umas peças para amigos e parentes, mas logo percebemos que só aquilo não bastava. A concorrência era enorme. A gente não tinha ideia de como fazer propaganda e lidar com a logística, ou até alcançar mais clientes. E o estoque ficou encalhado. O dinheiro, então, que investimos foi minguando. E mesmo assim, a Lúcia não desistiu. E depois de muita pesquisa, veio com uma outra ideia: abrir uma pequena lanchonete, alegando que todo mundo precisava comer e que era um negócio garantido. E os meus filhos, noras, ficaram em cima de mim para eu dar o aval. E de tanto eles afirmarem que a gente ia bombar, eu acreditei neles e demos mais um passo.
Investimos quase tudo o que restava da rescisão para reformar um ponto, comprar equipamentos e abastecer a cozinha. Mas o que a gente não imaginava é que ter um negócio próprio exigia muito mais do que vontade. A gente não entendia nada de gestão, não sabia calcular direito os custos e nem como atrair clientes. E a lanchonete ficava quase vazia durante o dia todo. E quando todo mundo viu que o dinheiro tinha sido jogado pelo ralo, deixaram eu e a Lúcia sozinhos. Bom, e aos poucos o dinheiro foi se acabando. Primeiro tivemos que atrasar o aluguel do ponto, depois começaram a faltar os recursos para comprar os ingredientes. E no fim, não teve jeito. Fechamos as portas antes mesmo de completar 6 meses. Foi um fracasso completo. As coisas estavam num ponto crítico e o pior não era a falta de dinheiro em si, mas o que ele estava causando dentro da nossa casa. Eu culpava a Lúcia por ter insistido em investir no que a gente não entendia. E ela, por sua vez, culpava os nossos filhos por não terem ajudado quando as coisas começaram a desmoronar. E o resultado? Brigas intermináveis. Os meninos que antes apareciam nos finais de semana para almoçar pararam de vir. Era como se a nossa casa tivesse virado um campo de batalha. E a Lúcia e eu não passava um dia sem uma discussão. Qualquer coisinha era motivo. Se a conta de luz chegava mais alta, a culpa era minha, que não tinha conseguido manter o emprego. E se o gás acabava no meio da semana, eu jogava na cara dela os erros dos investimentos. O silêncio só acontecia quando um ou o outro saía de casa para respirar. Mas olha, estava insustentável. Foi quando chegou o fundo do poço. Eu me lembro como se fosse hoje. Numa noite, depois de uma discussão mais feia do que o normal, eu deitei no sofá da sala e não conseguia dormir. Eu não conseguia pensar em nada além de uma coisa. Se a gente continuasse assim, tudo iria acabar. O casamento, a família, até a nossa sanidade. E foi então que eu decidi que precisava dar um basta. E sentei com a Lúcia na cozinha e falei tudo. Disse que a gente precisava entrar num acordo porque só unidos conseguiríamos sair daquilo. E outra, o mundo poderia nos virar as costas, mas eu e ela tínhamos que nos manter unidos porque no final só ficaríamos nós dois, como já estava acontecendo. E ela me entendeu, chorou, pediu perdão pelos investimentos errados e alegou que iria fazer de tudo para me ajudar. E foi ali que as coisas começaram a mudar. Claro, não foi da noite para o dia, mas algo transformador aconteceu naquela conversa. E a Lúcia e eu nos tornamos uma dupla. E enquanto eu saía todos os dias para procurar emprego, ela descobriu que a prefeitura da nossa cidade oferecia cursos gratuitos e ela se inscreveu. A minha esposa aprendeu a fazer pães, bolos, marmitas fitness, panetones e várias outras receitas. E tudo que ela aprendia era colocado em prática na nossa cozinha. E eu, por outro lado, fiz centenas de bicos. Aceitava qualquer trabalho que aparecesse, desde entregas até serviços braçais. E a situação estava difícil, e cada centavo que eu ganhava tinha destino certo: contas e alimentação. E sabe, não havia luxo, não havia margens para nada além do básico. O problema era que, com tanta correria para garantir o
que a casa precisava, o dinheiro simplesmente não dava para tudo. O INSS, por exemplo, acabou ficando de lado e cada mês a tristeza ia aumentando, porque eu sabia da importância de contribuir para minha aposentadoria, mas não havia o que fazer. Se eu fosse pagar o INSS, não teria como garantir o sustento da família. E o que me deixava ainda mais frustrado era a sensação de impotência, porque eu sabia que sem essa contribuição o meu futuro ficaria comprometido. Mas no momento a única coisa que eu conseguia ver era a necessidade imediata de cuidar da minha casa. E entre pagar o INSS e garantir que a minha família não passasse necessidade, eu sempre optava por não deixar faltar nada em casa. E isso era o que importava. Mas conforme a Lúcia foi se aprimorando na cozinha, eu comecei a ver uma oportunidade. Ela estava ficando cada vez melhor nos pães e nos bolos. E então eu sugeri que ela começasse a fazer pães para vender também, porque na minha cabeça a ideia era simples. Enquanto eu saía para procurar emprego, eu também iria vender os pães que ela fizesse. E eu fiquei com essa esperança, pois se as coisas dessem certo, aquele pequeno negócio poderia começar a gerar um alívio financeiro. E a Lúcia aceitou a minha sugestão. E ela passou a fazer pães de todos os tipos. E eu encarei aquele trabalho como qualquer outro. Fui determinado e só voltava para casa depois que vendia tudo. Olha, e houve uma situação bastante interessante. Eu estava no ponto de ônibus com a minha caixa de isopor cansado, porque aquele dia eu não vendi um pão sequer. E até pensei que eu estava sonhando demais com aquilo. E sabe de uma coisa? Eu fiquei tão desanimado que quase chorei. Aquele dia parecia o fim de tudo. A tristeza era tão grande que eu só não deixei as lágrimas caírem, porque algo inesperado aconteceu. Uma mulher se sentou ao meu lado e começou a puxar assunto. Ela parecia uma alma perdida, alguém que também estava no fundo do poço, sabe? Ficamos ali conversando por um tempinho e quando ela me contou a sua história, eu senti o meu coração apertar. Ela me falou que há dias ela e os filhos não comiam direito, que estava desempregada e quase indo para debaixo da ponte. E perguntou se eu tinha algum dinheiro para dar para ela. Olha, eu confesso que a princípio eu fiquei sem saber o que fazer, porque dinheiro eu não tinha. Eu só tinha realmente o dinheiro da condução. Mas ouvindo a história dela, eu decidi dar todos os pães a ela e até o dinheiro da condução para a mulher comprar o leite da criança. E essa mulher começou a chorar, mas foi um choro diferente, sabe? De quem estava aliviada por encontrar um pouco de humanidade no meio da dor. E ela me abençoou tanto, mas tanto a minha vida e disse coisas que eu nunca tinha ouvido antes. As suas palavras eram algo que eu precisava ouvir naquele momento, sabe? E antes de se levantar para ir embora, ela me disse que eu iria voltar para a minha antiga empresa e ter a minha vida de volta. E Deus não tinha me abandonado. Olha, por eu estar bastante abalado com a minha situação, eu comecei a chorar. A mulher pegou os pães, o dinheiro, me agradeceu mais uma vez e se foi. E eu fiquei ali parado, processando tudo o que tinha acabado de acontecer.
Eu não sabia se a mulher tinha razão ou se aquelas palavras eram só frutos da vontade dela. Mas o que eu sabia é que pela primeira vez em muito tempo eu me sentia leve. E apesar de não saber o que o futuro me reservava, eu comecei a acreditar de novo. E voltei para minha casa, claro, sem os pães e sem o dinheiro. E quando a Lúcia viu a caixa de isopor vazia, a reação dela foi de alegria, de felicidade e me disse que finalmente estávamos no caminho certo, que tínhamos encontrado um bom negócio e garantiu que iria fazer mais pães para o dia seguinte. E perguntou sobre o dinheiro. E eu respondi que não tinha dinheiro e que os pães não tinham sido vendidos e sim doados. E ela me olhou de um jeito sem entender de imediato. E foi então que eu contei a história da mulher, de como ela estava sem comida e com os filhos passando fome. E falei sobre como eu me senti naquele momento, que não fazia sentido manter o que eu tinha para mim quando havia alguém ali precisando mais do que eu. E a Lúcia compreendeu e afirmou que com fome a gente não brincava. E continuamos a nossa vida como dava. A situação continuava apertada, cada dia a gente se virava. Claro, pingando aqui, ali, fazendo o que fosse necessário para manter as coisas funcionando. Olha, não foi fácil, mas nunca deixamos de acreditar que algo bom ia acontecer. E foi assim, quase 2 anos depois, que a virada finalmente aconteceu. E sabe, eu já estava começando a aceitar que talvez a minha vida profissional nunca fosse voltar ao que era antes. Até que um dia eu recebi uma ligação que parecia vir de um outro mundo. Era a empresa onde eu havia trabalhado antes. Eles estavam me chamando de volta. E eu fiquei sem reação e me lembrei da mulher do ponto de ônibus. Bom, coincidência ou não, a empresa me queria de volta e eu não pensei 2 vezes, já que a empresa era boa, com benefícios que eu nunca imaginava voltar a ter, e sem contar que era um lugar onde eu me sentia valorizado e bem tratado. Era como se a vida tivesse me dado uma segunda chance. O alívio foi imenso, mas também houve uma sensação de gratidão por tudo o que tinha acontecido até ali. A Lúcia e eu aprendemos da forma mais difícil a administrar o que tínhamos. O que parecia ser uma luta constante acabou se tornando uma grande lição sobre o que realmente importava. Aprendemos a não esbanjar, a viver de forma mais simples e principalmente a investir com sabedoria, sem colocar tudo em risco de uma vez só, como fizemos antes. A experiência com os investimentos mal sucedidos nos ensinou a importância de planejar e estudar antes de dar grandes passos. A lição foi clara. Não se pode arriscar sem um planejamento real, sem ter a certeza de que aquele passo vai nos levar para onde queremos. Olha, a Lúcia continuou com seus pães e bolos. E eu, por minha vez, com o emprego de volta, consegui colocar as finanças da casa em ordem. E ainda levava os pães e os bolos que ela fazia para vender na empresa. Olha, as dívidas começaram a ser pagas aos poucos e a contribuição para o INSS, que tanto me preocupava, foi finalmente regularizada. E sabe, diante de tudo o que passamos, o que realmente valeu
foi a cumplicidade e a parceria que eu e a Lúcia tivemos. Se não fosse por isso, não sei se o nosso casamento teria aguentado firme. As dificuldades financeiras, as brigas, o medo do futuro, tudo isso poderia ter nos afastado. Mas ao invés disso, conseguimos nos unir e posso garantir que foi a parceria que nos manteve em pé. E sabe de uma coisa? Cada desafio que enfrentamos foi superado porque, em vez de nos culparmos, decidimos nos apoiar. A confiança que construímos, mesmo nos momentos mais difíceis, foi o que fez toda a diferença. A Lúcia, mesmo com o peso das decisões erradas do passado, nunca me deixou sozinho. Ela reconheceu seus erros e, o mais importante ainda, se comprometeu a me ajudar. E a minha parte, eu fiz mesmo. E a verdadeira riqueza que conquistamos foi a nossa relação, assim, mais forte do que nunca. E a certeza de que, enquanto estivermos um ao outro, podemos superar qualquer obstáculo. Se eu pudesse dar um conselho a alguém que está passando por algo parecido, eu diria: não desista, porque a vida sempre nos dá a chance de recomeçar, mesmo quando parece que tudo acabou. Bom, ainda não me aposentei, mas estou chegando lá, firme, forte e cada dia mais animada.